Estamos de volta no canal UOL. Vamos falar agora sobre o Galo. O Galo anda me preocupando um tanto, hein? Ficou no 1-1 com o Caracas na Venezuela pela Copa Sul-Americana. Um jogo ruim. É difícil. Tá. Você viu o jogo? Você gostou do jogo? Não, achei ruim. Foi um jogo... Assim, um time mexido ali com desfalques, um time alternativo e tal. Você gostou? Não, o resultado, assim, vamos olhar o que é o Atlético. O Atlético era favorito, né? Tinha que ter vencido. Mas aí acho que também assim não dá para achar que é terra arrasada. Acho que ficou muito nesse lugar da declaração do Cuca achando que é terra arrasada, que eu acho que é perigoso para contaminar o ambiente. Sim, a gente vai falar sobre essa declaração agora. O que eu acho, né, que vem de um acúmulo aí, de um time que depois do Campeonato Mineiro não conseguiu render ainda, né? Teve a última partida. O Brasileirão está muito oscilando. Conseguiu vencer o Botafogo, mas foi a primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Então, um time que vem muito abaixo desde a conquista do Campeonato Mineiro. E aí o torcedor está realmente preocupado. Mas já que ele citou a declaração do Cuca, a gente vai ouvir a declaração, mas ele fala de um jeito, depois eu acho que ele até percebeu que soou mal, porque depois, quando ele é perguntado novamente, ele dá uma esquivada ali. Mas ele fala sobre os investimentos feitos no time para essa temporada. Vamos ouvir o Cuca, que fica melhor da boca dele. Vamos lá, vamos por parte, né? O tamanho do Atlético é inquestionável, o investimento é questionável, né? Porque hoje nós estávamos muito abaixo do elenco que nós temos, né? Não que o elenco seja ruim, que muitos não jogaram. Então, nós não podemos misturar as coisas, né? E o Cuca falando, e ele fala que o investimento é questionável. Ele, né, fala que o clube, o time, não tem nada a ver com isso, a grandeza, mas o investimento é questionável. E aí, né, eu te pergunto, porque sei que você conversa muito lá no Galo também, com pessoas ligadas ao clube, como é que isso caiu por lá? Não muito bem. Porque, assim, existem profissionais lá que trabalham no departamento de futebol, existe o CEO, que é o Bruno Musi, que trabalha diretamente com quem são os sócios da SAF Galo, né? Que são os R's. E há um trabalho que vem sendo feito desde o começo do ano, e eu tive a oportunidade de estar numa dessas reuniões na sede do Atlético, lá em Lourdes, e foi apresentado assim um estudo, teve lá o aumento da dívida, o quanto poderia ser gasto com reforços, o quanto poderia ser usado para sanar dívidas, a questão do estádio, a reforma do estádio. Então, o Atlético se organizou e mostrou isso para o torcedor, para a imprensa, enfim, essa situação. E foi sendo isso trabalhado com a comissão técnica. E os reforços, por exemplo, Júnior Santos, foi um pedido do Cuca. O Júnior Santos ainda não conseguiu jogar, tem questões físicas. Até o Galo teve que desmentir uma notícia que foi dada de que os investidores não queriam a contratação do Júnior Santos, que foi um pedido do Cuca. E aí o Atlético veio a público dizer que não, que todas as decisões são tomadas em conjunto, Departamento de Futebol e Comissão Técnica, no quesito contratações. Então, assim, a sensação de muita gente dentro do Atlético era assim, que você faz um trabalho, você faz uma estratégia, você elabora tentativa de reforços, é um ano que é difícil, você teve um aumento de dívida, está tentando reequilibrar as contas, e uma frase dessa pública do treinador atrapalha o trabalho. Então, assim, seria uma coisa que poderia ser falada internamente, poderia ser falada numa reunião, poderia ser questionada numa reunião. Então, o Atlético vai trabalhar, claro, tentando contornar essa situação e tentando melhorar o time para o Cuca na janela, mas, ao mesmo tempo, entendendo que não é bem por aí que a coisa tem um caminho, porque tem todo um trabalho sendo feito. E é uma frase que, mais do que na diretoria, pega para o elenco também, né? Porque se você fala que o investimento, né, é questionável, ou seja, o investimento não está à altura do que você esperava, por isso há questionamento sobre esse investimento, o elenco fica assim,
Também, né? Expõe um pouco o elenco, a qualidade do elenco. Então, tem esse ponto de vestiário e a gente sabe como que lidar com o vestiário, né? Como que fechar esse vestiário é fundamental também. E o Cuca é muito participativo no dia a dia de contratações, né? Ele é um cara que pega o telefone, liga para o jogador, convence o jogador, ajuda nessas questões de negociação mesmo. Não negociação de salário financeiro e tal, mas, vem para cá, aqui a gente vai montar um time, você encaixaria assim. Ele é um treinador ativo nesse sentido. E eu me lembro muito que o Cuca tentou Soteldo, ele queria o Juninho Capixaba, por exemplo, algumas peças que não foi possível o Atlético atender, por questões financeiras, por questão também que o jogador não quer vir, não está para jogo, não está para negociação, mas algumas peças o Atlético conseguiu atender. Por exemplo, o Rony, o próprio Júnior Santos. O Coelho chegou também. O Coelho, que o Cuca conhecia, né? Então, assim, são jogadores tops, badalados? Não. O Júnior Santos era reserva do Igor Jesus no Botafogo, mas artilheiro da Libertadores. É que sofreu uma lesão também no ano passado que prejudicou, né, o andamento dele ao longo da temporada. Porque ele vinha muito bem até esse O Rony era o Rony que a torcida do Palmeiras não queria mais. Mas que estava muito badalado na janela de transferência. Aliás, o quanto a gente falou aqui do Rony, né? Teve Fluminense na jogada, teve o Vasco. E ele chegou fazendo gols, né? Sim. Ele chegou tendo rendimento. Mas, assim, não é assim uma contratação tipo Vitor Roque, Paulinho, ou então como o Flamengo, que nos últimos anos vem contratando jogadores e vai contratar, por exemplo, o Jorginho agora no meio da janela. Então, assim, ou Memphis no Corinthians. Então, assim, o Atlético está num momento em que precisa ter essa coisa de botar o pé no chão, saber qual que é a realidade e colocar isso para o treinador. E é assim... O Cuca, ele, por perfil, ele é um treinador que, assim, gosta, às vezes, de esticar um pouquinho a corda. Inclusive, foi uma pergunta que eu fiz para o Bruno Musi nesse encontro. Eu falei assim, como é que vocês vão... Foi exatamente essa pergunta que eu fiz para ele. Como é que vocês vão equilibrar as contas, sabendo que não pode gastar tanto, que para reforços este valor, sendo que tem um treinador que, às vezes, gosta de esticar a corda. Eu usei exatamente esse termo. E aí teve uma resposta que foi uma resposta mais padrão, assim, eu entendi, tudo bem, estava no encontro ali, foi uma resposta padrão ali de quase que coletiva. Mas, de fato, quando você contrata um técnico como o Cuca, você tem que entender o perfil dele. E o perfil do Cuca é, muitas vezes, faz uma dívidazinha a mais, estica a corda porque o importante é ser campeão. Às vezes o time campeão, você consegue mais recursos e tal, é um pouco do perfil do Cuca. E não dá, eu não estou dizendo aqui que ele é irresponsável, muito pelo contrário, é um cara que quer melhorar o time dentro de campo, quer melhorar de ferramenta E que ainda assim é diferente de um Sampaoli, por exemplo, sim, que não vai chegar e pedir uma passeata de jogadores. Ou então lembra do Gareca, quando chegou no Palmeiras e pediu 5 reforços e 12 jogos depois foi embora? Aí larga a bomba para trás. Aí o cara chega, contrataram o cara, gastaram maior grana, aí o técnico vai embora e aí o que você faz com o jogador, né? Fica todo mundo larga a bomba para trás. Então, assim, eu acho que tem que ter, nesse momento, comunicação entre CEO, diretoria e comissão técnica para esse tipo de declaração não repercutir mal como vem repercutindo. E uma comunicação com a torcida também, né? De quais são as reais pretensões do time para a temporada. Porque é um time que gera muita expectativa, que conquistou títulos importantes nos últimos anos, que veio, né, com o dinheiro dos mecenas, com investimento, com estádio. A torcida do Galo, ela é exigente, ela quer mais títulos. E aí, quando ela vê que o trabalho não está andando dessa forma, e aí vem o Cuca e faz esse questionamento, a torcida fica chateada e esperando mais, né? Inclusive, estou aqui acompanhando as mensagens de vocês. O André Anderson está por aqui e ele é atleticano, porque eu estou vendo a fotinho dele aqui. O Cuca está certíssimo. Esse elenco do Galo é muito ruim. Então, assim, aí a gente vê que como é que a torcida também está se posicionando nesse momento, querendo um time mais forte. Eu questiono a saída do Daverson. Eu entendo a questão financeira, mas eu acho que o Daverson ainda seria útil para essa posição de centroavante. O Atlético já tinha perdido o Allan Kardec. Acho que, enfim. Trouxe um moleque, né? Uma aposta, né? Sim. E aí vendeu, por exemplo, o Alisson para o time lá da Ucrânia. Fez alguns movimentos, né? Hoje o elenco do Galo, o time, vamos colocar elenco, é um elenco para você brigar talvez ali por G6.
do Brasileirão. Mas a torcida quer time para ser campeão, né? A torcida quer voltar, quer que o time volte a disputar finais, como disputou o ano passado, e para ganhar, né? E não perder da forma que as duas, né? Tanto na Copa do Brasil quanto foi um papelão que o Galo fez nas duas finais no ano passado, na Libertadores para o Botafogo e para o Flamengo. E o ano passado tinha Paulinho, tinha Hulk, né? Aí tinha saiu Paulinho. Zaratio, que para mim era um baita de um jogador no meio-campo ali do Atlético. Perdeu o próprio Batalha, que era muito bom, que te dava ali a função de volante também de zagueiro. Não repôs um jogador de experiência como o Mariano na lateral direita. Para mim, o Saravia não é jogador para ser titular e o Natan é muito jovem ainda. Então, existem desequilíbrios. Não tem um reserva para o Arana, por exemplo. O Rubens está jogando no meio-campo, né? Tem o menino lá que era do Palmeiras, o Caio Paulista, que também não é lateral, é ponta, era atacante no começo da carreira. Foi inventado pelo Diniz. E veio também, né, numa composição ali, não era porque era uma convicção, vamos trazer o Caio Paulista. Gabriel Menino agora machucou. Machucou, é uma baixa importante. Caio Paulista veio porque, vai o Paulinho, manda o dinheiro e manda mais dois aí pra gente. Não era um jogador que foi pensado para o Atlético contratar. O elenco do Galo é um elenco desequilibrado. Essa é a real. Eu não vou dizer que é fraco, mas é um elenco desequilibrado para você manter uma média e disputar longos campeonatos como o Brasileirão e Sul-Americana, que é longo, e também e a Copa do Brasil. Isso aí, a galera participando aqui com a gente, estou de olho. Pedro Fonseca, Hernan, o time é bom, o elenco é curto. Né? Tem a ver com o que você está dizendo, assim, de desequilíbrio. O time, se você colocar um 11 em campo, tem Coelho, tem Rony, tem Hulk, tem o Arana, tem o Lianco, tem o Everson, que para mim que é um dos melhores goleiros do Brasil. Time, 1 a 11 é bom. Sim. A questão é o elenco todo, peças de reposições ali. Acho que o elenco é desequilibrado. Isso aí, hein? E a gente tem ainda uma declaração do Cuca para Yara Fantoni, nossa colunista aqui do UOL, antes disso acontecer ontem, né? No início da temporada, em que ele fala sobre como ele vê o elenco do Galo. Vamos ver. Tá bom. A gente, eu acho que está fazendo um trabalho bem feitinho, né? Com calma, né? Fazendo as contratações assertivas, né? Tendo um risco de erro bem pequeno. Então, é mérito aí de Brax, do Vitor, nosso do Siga, que tem nos ajudado bastante. E tendência é a gente ter um ano bom, né? Então, o Cuca, mas tem um contexto ali, né? Que ele estava do lado do Paulo Brax, que é diretor do Atlético, então ele não ia chegar na frente do chefe e falar, nosso elenco não é bom, né? Então, tem esse contexto, né, Hernan? Ele não tinha como dar uma declaração diferente ali naquele momento. Então, ele estava ali, lá do chefe, então. O elenco é bom, aquele sorrisinho. Né? Isso aí, Vamos passar rapidamente nos últimos minutos. Vamos com calma, para mim é ótimo. Vamos com calma, porque... Quem está numa situação complicada, a gente está vendo o grupo do Galo aí, no grupo H na Sul-Americana, tem 5 pontos o Galo, Caracas na sequência, o Cienciano e o Deportes Iquique. O Galo manteve a liderança aí do grupo, mas poderia, né, ter saído com uma vitória, enfim. Poderia ter disparado na liderança. Poderia, né? Poderia.